o meu tema de pesquisa central tem sido as teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Então é isso que eu quero apresentar um pouco para vocês. Vou ler um pouco o texto, passando não todos os slides da minha fala, mas alguns slides, para ser mais preciso e conciso no nosso tempo, né? Então, em primeiro lugar, qual que é a minha proposta, né? Nessa conferência, eu vou tentar localizar o campo, retomar um pouco o que Teresa falou sobre qual é o campo, né, atual da psicologia que se dedica às teorias do desenvolvimento, e dentro desse campo localizar como a psicanálise se insere nesse campo, como ela tem sido tratada pelos manuais e o que eu acho que precisaria ser expandido, complementado, analisado. Já adianto um pouco, a minha percepção é um pouco que a psicanálise tem ocupado nessa área um lugar muito magro, né? Apresentado, muito reduzido por uma série de questões, mas o meu trabalho seria um pouco ampliar, então, um pouco essa pertinência da psicanálise a esse campo. Então, a minha análise faz parte de uma pesquisa dedicada ao estudo e apresentação histórico-crítica descritiva das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, abordando desde as propostas estabelecidas no século passado, com Freud, Anna Freud, René Spitz, Erik Erikson, Margaret Mahler, John Bowlby e Donald Winnicott, até algumas propostas mais atuais, como as que podemos encontrar nas propostas de Daniel Stern, Peter Fonagy, Bernard Gose e Antonio Imbasciati. Cada uma dessas propostas está sendo analisada a partir de uma mesma matriz, de questões, uma mesma matriz que eu aplico então a todas as teorias, né, nas quais, para cada uma, será explicitado seu ponto de partida empírico-clínico, ou seja, o problema a partir do qual aquele autor partiu, real, objetivo, delimitado, a necessidade da formulação de uma teoria geral do desenvolvimentista, né, que está relacionado àquele tema, também as suas bases ontológicas, ou seja, o modelo de homem que está ali estabelecido, o seu telos, ou seja, o seu horizonte de desenvolvimento, ou por vezes chamado seu modelo de saúde, né? E o conjunto de seus operadores teóricos clínicos, o seu conjunto de conceitos, bem como a descrição de cada uma das fases, com as suas dinâmicas, conquistas e tudo que estaria acontecendo em cada uma das fases do desenvolvimento. Muito bem. Durante o século XX, consolidou-se uma área da psicologia clínica científica denominada psicologia do desenvolvimento, no quadro da qual temos diversas teorias do desenvolvimento. Nesse campo, iniciado de forma mais explícita, como tendo apresentado as primeiras teorias do desenvolvimento plenas, nós temos a figura de Piaget e a figura de Freud, né? E, atualmente, nós temos uma expansão desta área. Há uma série de manuais, né, que depois eu vou passar os slides para vocês, nos quais vocês podem se apoiar, e nos quais eu me apoiei para fazer este cenário, né? E a questão nossa agora é o que é uma teoria do desenvolvimento. Cabe, pois, como primeiro passo necessário, saber o que são e o que não são essas teorias, suas definições gerais, suas especificidades, seus limites, bem como qual a diferença entre uma teoria do desenvolvimento e outras teorias, sejam psicológicas, físicas ou ainda filosóficas, sociológicas, políticas, dedicadas à compreensão da natureza humana. Para tentar ser sucinto, eu vou retomar uma das definições que me parece bem direta e objetiva sobre o que é uma teoria do desenvolvimento em oposição ou em diferenciação a outras teorias psicológicas, filosóficas ou sociológicas
ou antropológicas que se dedicam à natureza humana, mas não podem ser consideradas como uma teoria plena do desenvolvimento, que é um comentário de Klobinet, que está no final daquele texto de Pitts, O Primeiro Ano de Vida, né? Então, é um texto já de mais de 60 anos, né? E Klobinet diz o seguinte: uma teoria do desenvolvimento do ser humano, seja em que perspectiva e de que ponto de vista se proponha, corresponde a um conjunto de explicações teóricas e descritivas dos diversos processos interativos que levam, etapa por etapa, à situação em que o ser humano chega a realizar as suas potencialidades propriamente humanas. Trata-se de um conjunto no qual as diversas capacidades e conquistas são explicadas e integradas num sistema geral. Num sistema que tem um modelo ontológico de homem, uma compreensão dos impulsos básicos que impulsionam esse desenvolvimento, um foco de análise colocando em destaque determinadas capacidades ou faculdades, né, bem como uma explicação da dinâmica que passo a passo leva ou dificulta estas conquistas. Uma teoria do desenvolvimento está interessada na maneira pela qual o comportamento evolui como uma entidade e não em função de órgãos, capacidades ou capacidades isoladas, consideradas isoladamente. Pode-se afirmar, grosso modo, que há um consenso a partir dessa formação de Klobinet, mas também que aparece nos manuais atuais, sobre o significado do que é uma teoria do desenvolvimento, como sendo um sistema teórico, um modelo que visa explicar como ocorrem transformações sistemáticas e sucessivas num determinado sistema, ou seja, nos modos de ser e estar e se relacionar dos seres humanos, considerando desde sua origem até a sua maturidade, tendo também o objetivo de descrever, prever e mesmo intervir sobre esse processo. A questão importante é, então, o que nos fornece uma teoria do desenvolvimento, qual a sua utilidade e o que ela torna possível explicar. Com as teorias do desenvolvimento, seja de que tipo ela for, elaborada seja com dados objetivos, seja com dados subjetivos, temos um quadro geral que estabelece uma linha de pensamento sobre a qual podemos entender tanto o desenvolvimento saudável quanto o patológico. Ela fornece o quadro integrador das diversas descobertas sobre o comportamento humano nas suas diversas idades e como este é construído, quais seus determinantes e como seria possível agir nestes. Elas podem oferecer a compreensão da origem, do processo, com suas conquistas, fases determinantes, dinâmicas, etc., e do telos desse desenvolvimento, o que pode orientar todo tipo de prática clínica, educacional. Obrigado. Todo tipo de prática clínica, de prática educacional, assistencial, jurídica e etc. Enfim, todo tipo de cuidado com o homem. Sinteticamente, poderíamos dizer que uma teoria plena do desenvolvimento fornece uma linha da saúde com a descrição das conquistas e dinâmicas de cada fase, uma linha da patologia com uma explicação da origem psicogênica das psicopatologias, o que implica na compreensão das dinâmicas dos modos de ser patológicos relacionais. Ela fornece a possibilidade de ser utilizada para ações preventivas e curativas. Ela fornece a compreensão da vida relacional com o outro, com os grupos e com a vida cultural. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que uma teoria plena do desenvolvimento deveria, pois, fornecer uma compreensão e descrição das conquistas e dinâmicas de todo o processo de desenvolvimento, fase a fase, focado no que ocorre no processo do desenvolvimento saudável, como uma referência, né? Essa é a referência da saúde, e a partir dela, né, as suas diversas
variações, por assim dizer, ou mesmo perturbações patológicas. Uma compreensão dos processos em que há problemas no desenvolvimento, com uma explicação da origem psicogênica das psicopatologias e distúrbios afins, o que implica na compreensão das dinâmicas dos modos de ser patológicos relacionais interhumanos. 3. A possibilidade de utilizar essas descrições e entendimentos para ações para o desenvolvimento, contribuindo também para realizar ações tanto preventivas quanto curativas, seja no campo clínico, seja no campo educacional, seja no campo assistencial, seja no campo jurídico, né? Eu tenho dado, junto com outros colegas, um curso na Escola Paulista de Magistratura, que é dedicado a psicólogos que trabalham no judiciário, também dedicado a juízes, né? E há um problema seríssimo de eles terem instrumentos para poderem ter informações e dados para tomarem decisões sobre guarda, adoção, enfim, uma série de problemas que diz respeito a mesmo se o cara está preparado ou não a voltar à sociedade, questões do tipo. Muito bem. 4. A compreensão teórica e descritiva da vida relacional com o outro, com os grupos e com a vida cultural. Evidentemente, aí há uma teoria, por exemplo, da política, né? E nos tempos que estamos vivendo, a pergunta é por que é que temos crianças no poder, né? Por assim dizer, né? Isso é uma questão importante sobre a questão do desenvolvimento. E 5, bem como ter integrado nelas teorias sobre a constituição do eu, da inteligência, da relação com a realidade, do processo que leva à diferenciação entre o eu e o mundo, da gênese e desenvolvimento do pensamento simbólico, etc., como Teresa explicitou, falando de diversos campos que estão aí envolvidos, né? Então, nesse sentido, retomando agora a questão do campo das teorias do desenvolvimento, num certo sentido, a gente pode dizer que todas as teorias do desenvolvimento, seja de que tipo ela for, seja focada em que aspecto do desenvolvimento ela estiver, ela conjuga 3 campos: o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento socioemocional, né? Então todas as teorias vão considerar esses campos, por assim dizer, ainda que uma teoria ou outra foque mais na questão cognitiva, foque mais na questão emocional, né? Esses campos estariam sempre presentes nesse sentido, né? Bom, tendo dito isso, que todas as teorias do desenvolvimento abordam esses 3 campos, né, nós passaríamos então a tentar explicitar ou ir visitando assim os manuais e dizer quais são os tipos de teorias do desenvolvimento que temos, né? Então, por outro lado, encontramos uma diversidade de teorias do desenvolvimento, né, construídas em quadros semânticos teóricos diferentes, díspares, constituindo tipos de teorias. Nos manuais, grosso modo, encontramos 4 tipos de teorias: as psicanalíticas, as educacionais, as cognitivas e as reunidas aí sobre o contexto de teorias biológicas e ecológicas, né? Tem um quadro aqui geral, mais ou menos identificando quais são os autores ou os representantes de cada uma dessas perspectivas. Quero chamar a atenção para a psicanalítica, onde, em geral, os manuais se referem a Freud e Erik Erikson, que publicou a meados do século passado, né? E é nesse sentido que eu acho muito magro, dentro deste campo, as contribuições da psicanálise. Há uma série de discussões sobre isso, se a psicanálise pode se prestar a ser ou não uma teoria do desenvolvimento, mas a minha defesa, o que eu vou tentar apresentar um pouco aqui, não só que ela pode, mas que ela deve, e há contribuições significativas, importantes, operativas, efetivas, que a psicanálise pode fazer nesse campo, né? Haveria aí um longo curso para ser dado sobre cada uma dessas perspectivas. E um ponto importante que eu quero ressaltar é que, associado a cada uma dessas perspectivas semântico-teóricas ou teóricas, vocês vão encontrar um modelo de homem e um certo modelo do que é o desenvolvimento saudável, né? Isso é importante de ser destacado, porque não é o mesmo homem em cada uma dessas teorias, né? Os modelos são diferentes.
Muito bem. Não vou me alongar muito nisso, mas eu quero apontar 2 pontos que me parecem que não têm sido bem abordados, né? Um é no campo da psicanálise e o outro que me chamou muita atenção, que Vallon não apareça, né? Vallon não apareça nessas apresentações, e talvez Maria Tereza saiba dizer mais por que ele não aparece do que eu, né? No caso da psicanálise, eu sei dizer por que a psicanálise não aparece, né? Muito bem, nós teríamos aí uma questão com relação a isso, a Vallon, que eu vou passar para frente, só da ausência de Vallon, como um tema que eu não vou tratar, mas vamos seguindo aqui. Então, segundo as teorias psicanalíticas do desenvolvimento, nesses manuais, elas estão, assim, como dizer, apresentadas de uma maneira muito magra, como eu disse para vocês, né? E mesmo dentro da literatura psicanalítica, vocês vão encontrar uma coisa curiosa, é que nós temos, eu acho que 2 livros dedicados a teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Você pega os livros, são livros de história da psicanálise, onde reúnem todos os autores da psicanálise, né? Freud, Lacan, Klein. E o que eu vou estar defendendo com vocês é que nem todas as teorias psicanalíticas são teorias do desenvolvimento, ou apresentam teorias do desenvolvimento. Porque, seguindo a definição de Kobliné, eu estou considerando que teorias do desenvolvimento implicam uma visão sistêmica, por fases que se complexizam, que são inclusive identificadas cronologicamente, né? E uma pessoa como do calibre, da qualidade de Melanie Klein, ela não fez isso, ela apresentou 2 grandes dinâmicas do funcionamento. E uma pessoa também da importância e calibre de Lacan, que é contra uma ideia de uma teoria do desenvolvimento dessa maneira, né? Então, eu estou me dedicando, ou vou me dedicar, ou apresentar, comentar com vocês, não todo, só o quadro geral, né, daquelas teorias psicanalíticas que eu considero que são teorias plenas do desenvolvimento. E, nesse sentido, né, eu posso elencar essas teorias, como cada uma dessas teorias tem um subtítulo, por assim dizer, que diz respeito ao seu foco de trabalho, ao seu foco de preocupação fenomenológico, por assim dizer. Inicialmente, a teoria do desenvolvimento da sexualidade de Freud, que é um esboço de teoria do desenvolvimento, que vocês encontram lá nos 3 ensaios, cheia de lacunas, cheias de falhas, é quase que uma intuição sobre o desenvolvimento, ainda que tenha o quadro desse desenvolvimento. A teoria do desenvolvimento do ego, com Anna Freud, que, num certo sentido, se dedicou a preencher essas diversas lacunas. Marcos Fontoni está fazendo uma retomada do estudo da obra de Anna Freud, que, num certo sentido, ficou aí esquecida, né? E com muitas propostas específicas sobre marcos do desenvolvimento, marcos empíricos importantes, né, focada no desenvolvimento do ego, ainda dentro do quadro de uma concepção de natureza humana do ponto de vista de Freud, por assim dizer. Temos a contribuição de René Spitz, que, apesar de não ser uma teoria do desenvolvimento que pega todas as fases, ela se enquadra dentro desse quadro e faz contribuições significativas para o primeiro ano de vida, os primeiros 2 anos de vida. E, nesse sentido, uma teoria do desenvolvimento das relações objetais, né? A teoria psicossocial de Erikson, que é uma certa inserção das determinações sociais dentro da teoria psicanalítica, com uma outra linguagem. Margaret Mahler, John Bowlby com a teoria do apego, a teoria de Winnicott com a teoria da dependência, e, mais atualmente, Daniel Stern com a teoria do self, e a proposta de um desenvolvimento perinatal, de uma psicopatologia perinatal, com Bernard Gose, né? E está faltando nesse slide também as propostas de Antonio Imbasciati, com a proposta de uma psicologia perinatal, né? Imbasciati na Itália, Gose na França, com 2 campos de desenvolvimento dessas perspectivas de preocupação com o desenvolvimento na infância, né? Muito bem. Esse conjunto de teorias, esse conjunto de propostas, que eu posso voltar àquela matriz inicial que eu apresentei para vocês e preencher cada uma dessas teorias com qual o problema inicial, qual a teoria geral,
alguns daqueles aspectos da minha matriz, mas eu quero trabalhar agora sobre alguns problemas epistemológicos deste campo. Antes de prosseguir, então, é necessário que enfrentemos um problema epistemológico para delimitar, objetivar e dar rigor teórico e empírico ao estudo das teorias do desenvolvimento, em geral, e as teorias psicanalíticas do desenvolvimento em específico. A primeira delas é a seguinte, que diz respeito a uma questão epistemológica mais geral, que é: as teorias do desenvolvimento correspondem a modos de abordar uma mesma realidade, tal como, usando esta analogia muito conhecida, a realidade fosse um elefante que cegos, os cientistas, tentam conhecer pelo tato, de modo que cada perspectiva fornece um aspecto do que é o elefante, e nessa direção, ou seja, a realidade multifacetada seria analisada de diversos pontos de vista, de diversos níveis, que juntos forneceriam uma síntese cada vez mais próxima do que seria a realidade. Essa é uma das perspectivas, uma das posições que nós encontramos, inclusive, como defesa de epistemologia e metodologia de pesquisa. A outra perspectiva, que se opõe a essa, é onde cada perspectiva teórica se apresenta como um paradigma específico que designa qual é a realidade que objetiva e descreve. De modo que, ao passar de um paradigma para outro, também passaríamos de uma realidade fenomênica para outra, apontando então para a difícil tarefa de fazer dialogar e compreender quando paradigmas diferentes, díspares, estão se referindo à mesma realidade e, por outro lado, quando teorias diferentes, dentro de um mesmo paradigma, estariam usando termos diferentes, se referindo aos mesmos fenômenos. Basta pegar o termo inconsciente, que nós vamos ver que o referente deste termo, dentro e fora da psicanálise, varia. Temos um problema sério em termos epistemológicos, e a resposta, acredito que não está nem em um nem em outro. É isso que eu quero dialogar um pouco com vocês. Por um lado, essa posição eclética, que é a posição que diz: vejamos o elefante dentro de diversas perspectivas. Temos alguns representantes desta posição eclética. Vou citar um claramente, só para bem caracterizar isso, um texto de 2004, que está numa citação de um dos manuais, diz assim: os cientistas do desenvolvimento da atualidade tentam evitar o tipo de adesão rígida a uma única perspectiva teórica, que era característica de teóricos como Freud, Piaget e Skinner. Em vez disso, eles enfatizam o ecletismo, o uso de múltiplas perspectivas teóricas para explicar e estudar o desenvolvimento humano. A citação de baixo retoma um pouco isso, de uma maneira um pouquinho diferente. E agora eu vou para a outra posição que se opõe a essa. Por outro lado, a posição da incomensurabilidade ou da incomunicabilidade entre paradigmas, apoiada na compreensão que Thomas Samuel Kuhn, um epistemólogo das ciências, tem da história e do desenvolvimento das ciências, lá no seu livro A Estrutura da Revolução Científica. Considerando que os sistemas teóricos semânticos de uma teoria não têm necessariamente os mesmos referentes, ou seja, não se referem às mesmas realidades fenomênicas. E nós estaríamos, então, com a proposta de cada um no seu galho, cada um no seu campo, o que torna, isso faz disso um problema grave para como é que nós articulamos e como é que não desprezamos as diversas áreas da ciência. Do ponto de vista assim, do ponto de vista de Kuhn, cada paradigma enuncia e reconhece uma realidade específica, de acordo com a sua maneira de aprender, descrever e enunciar quais são os seus problemas e, consequentemente, seus modos de resolvê-los. Nesse sentido, considera essa posição que não há síntese entre os diversos sistemas teóricos dedicados à compreensão do desenvolvimento humano, opondo-se, assim, a uma perspectiva epistemológica que defende o ecletismo. A afirmação radical, assim, nesse sentido, é: não há síntese entre paradigmas díspares, do mesmo modo
que não há síntese entre linguagens díspares, né? Não há síntese entre o português, o francês e o espanhol e a criação de uma terceira língua, por assim dizer. Isso nos levaria a essa questão das metas-teorias, né? As chamadas metas-teorias do desenvolvimento seriam sínteses das teorias existentes, né? Dentro dessa perspectiva do elefante. Okay? Muito bem, não vou me aprofundar nisso, só quero apontar esse tema, né? Essa metateoria ou metasemântica seria tal, aí fazendo uma crítica a essa questão de uma metateoria, que é uma crítica à síntese entre as teorias, né? Ela seria tal como um ser híbrido que conjuga espécimes diferentes e, tal como ocorre nesse cruzamento entre espécimes, apontando aqui para um aspecto dessa analogia, cria seres híbridos que, via de regra, são estéreis. Assim, quando a metateoria se apresenta, ela também desfaz a potência de resolução dos problemas dos sistemas singulares, né, que a compunha, dado que perde a conexão direta com os fenômenos, já que deixa de ser uma teoria como expressão sintética dos fatos e passa a ser uma expressão só de uma coerência lógica das teorias. Okay? Nesse sentido, a metateoria pode ser coerente, mas perde a sua eficácia operativa, né? Está bem dizendo. Muito bem. Qual seria, então, a tentativa de dar uma solução para esse impasse epistemológico e metodológico? Cabe notar que o uso dos mesmos termos referidos a sistemas diferentes podem estar referindo-se a fenômenos diferentes, né? Teríamos nessa direção que nos atermos com rigor e respeito a uma ética da terminologia, no quadro da qual se espera que, dado um sistema, um termo tenha sempre o mesmo referente e vice-versa, garantindo que a comunicação possa aparecer. Nesse sentido, para a palavra inconsciente, para a palavra mente, para a palavra cognição, para a palavra afeto, para a palavra sexualidade. Se nós não estamos de acordo sobre qual é o sentido e o referente desses termos, estamos numa conversa impossível. Okay? Muito bem. Qual a solução que eu penso poder oferecer ou sugerir para essa perspectiva? Creio que a solução desse problema não advém da escolha por uma ou outra posição, mas sim de uma terceira, que, respeitando as diferenças epistemológicas entre as diversas teorias, os diversos paradigmas, encontra uma maneira de colocá-las em diálogo, uma maneira de poderem contribuir uma com a outra, sem, no entanto, se mesclarem ou se amalgamarem, né? A solução, que eu chamo de o paradoxo da comunhão dos paradigmas incomensuráveis ou incomunicáveis, né? Que ficaria mais interessante na formulação. Se considerarmos que uma teoria, grosso modo, é uma descrição resumida da realidade fenomênica, podemos afirmar que os diversos sistemas teóricos procuram, pois, descrever suas realidades, e assim fazendo, podem fazer com que um cientista, que tem outro paradigma, possa, entendendo qual é a realidade descrita, considerá-la no quadro do seu próprio sistema teórico. Algo que ele não tinha visto ainda, algo que ele não teria notado ou não teria considerado, né? E é nesse sentido, então, que as teorias não se juntam, as teorias não se sintetizam, por assim dizer, mas os fenômenos que um determinado teórico ou uma determinada teoria nos aponta pode fazer com que eu possa ver aquilo dentro do meu quadro e descrevê-lo segundo a minha linguagem, segundo os meus problemas, segundo as questões que eu preciso resolver. Então, nesse sentido, eu posso fazer um diálogo e não uma síntese entre os sistemas teóricos e as diversas descobertas científicas que estão envolvidas em quadros ou em paradigmas diferentes. Essa posição me parece que já foi feita ou apontada por Freud. Tem uma citação numa das versões de Totem e Tabu, né, que ele está falando das contribuições da psicanálise e da antropologia, e ele diz o seguinte: é uma falha necessária dos trabalhos que tentam aplicar os pontos de vista da psicanálise aos temas da ciência do espírito
há de oferecer tão pouco dos dois ao leitor. Assim, se restringem a ter um caráter de incitação. Né? Olhe isso, considere tal fenômeno. Né? E a partir disso os sistemas podem se ampliar e cada um dos seus sistemas, desses sistemas teóricos, isso é interessante de formular, qual é o objetivo último de um sistema teórico? Poder bem colocar um problema e resolvê-lo. Um problema bem colocado sem solução não é um problema bem colocado. Né? Então, nessa perspectiva. Então, por um lado, cada paradigma se refere a uma realidade diferente. Por outro, a realidade que um descreve pode ser redescrita e assim considerada por outro. Isso constitui, pois, um paradoxo que sobrepõe a impossibilidade de comunicação com a influência que uma perspectiva teórica, um paradigma, ciência, pode ter sobre outra. O paradoxo não é resolvido, nem dissolvido, ele se mantém, estabelecendo um modo de inter-relação possível. Não se trata de fazer uma síntese, mas de inserir novas realidades. Muito bem. Dado isso sobre essa questão, eu quero retomar, então, a uma questão importante e talvez polêmica que diz respeito à apreensão de dados objetivos e à apreensão dos dados subjetivos. É evidente que a psicanálise, com o seu método clínico, né, em geral, obtém dados subjetivos. A história dessa pessoa, de como que ele viveu esta mãe, este pai, né? E ela não trabalha no sentido de perguntar para muitas pessoas como se o pai era bom ou mal, se o pai era agressivo ou não, e fazer uma estatística disso. Não faz parte do método dela. Por quê? Porque o seu problema não se resolve assim, né? Outros problemas podem se resolver dessa maneira. Os exemplos que Teresa deu, né, dos estudos longitudinais, e mesmo com o uso de estatística, resolvem problemas específicos, né? Talvez não sejam os problemas que a psicanálise resolve com o seu método clínico. Né? Então, para finalizar um pouco isso, e colocando mais uma questão, talvez ainda sem solução, mas que marca a diversidade de propostas de entendimento de desenvolvimento, né? Eu vou falar então sobre essa questão dos dados objetivos, dados subjetivos, e essa formulação. A psicanálise não tem objetividade, e nesse sentido estaria um pouco afastada da prática científica, ou de uma proposta propriamente científica. Então, a pergunta é, pode a psicanálise, com seu método de apreensão de dados, fornecer uma teoria objetiva do desenvolvimento emocional, como diz que o Winnicott quer fazer, uma teoria objetiva sobre a natureza humana? A psicanálise acompanha indivíduos ocupados em apreender e intervir nas suas realidades psíquicas individuais, o que a leva necessariamente a uma compreensão subjetiva dos fatos psíquicos. 2. Nessa direção, a observação psicanalítica é subjetiva, não tendo, pois, a objetividade de observações feitas de outras maneiras por outros métodos. Um problema ou característica central desta área do conhecimento é a questão do método para a apreensão dos dados para a construção de uma teoria do desenvolvimento, especialmente no que se refere ao fato de lidarmos com fatos ou fenômenos objetivos ou subjetivos. Por objetivo, entenda-se aquilo que existe em si mesmo, é observado em si mesmo, independente de seu observador, e por outro lado, por subjetivo, entenda-se aqui os significados singulares dados aos acontecimentos existenciais, fatos, fenômenos, por cada indivíduo ou sujeito, seja este um observador, seja aquilo que está sendo observado. Assim, por exemplo, para utilizar uma metáfora, uma sala pode estar objetivamente a 22 graus centígrados para todos, mas cada um experiencia ou dá um sentido específico para a temperatura da sala. A comunhão dos dados objetivos com subjetivos é um problema que ainda não encontrou uma solução de consenso, sendo para alguns algo impossível. Retomo aqui uma citação de Ronald de Lang, dizendo:
Traduzir a relação daquilo que é objetivo e daquilo que não é um problema objetivo é impossível. Seria necessário objetivar o que não é objetivo e depois confrontar duas objetividades. Mas, na realidade, os termos de comparação são uma subjetividade e uma objetividade. Por isso, não consigo ver como seja possível comparar subjetividade e objetividade com os métodos da pura subjetividade ou da pura objetividade. Eu acredito que essa formulação metodológica que apresentei da comunicação de paradigmas incomunicáveis ou teorias incomunicáveis pode contribuir nessa direção para tornar esta comunicação possível. Então, a formulação, para finalizar o que eu estou dizendo, é que eu suponho e defendo que a psicanálise, a partir de dados objetivos, construiu uma teoria do desenvolvimento que tem uma certa objetividade, mas construída por este método. E esta objetividade, estas fases podem ser descritas em termos fenomenológicos, em termos descritivos, passíveis de serem observados, até mesmo por métodos objetivos. Por exemplo, o que Spitz fez, que é a criança sorri ao 3º mês, a criança chora ao 8º mês para ir no colo de um estranho, né? São dados muito objetivos que foram construídos a partir da teoria psicanalítica, mas que podem fornecer, então, um quadro geral do desenvolvimento e, nesse sentido, fornecer a possibilidade de agir sobre esse desenvolvimento. No final dessa conferência, depois tem uma série de referências bibliográficas que depois eu passo para vocês. Tá? Muito obrigado. Bom, vamos partir para a nossa diálogo, discussão. Tereza quer comentar alguma coisa e depois abrimos para todos. Não, eu quero dar a palavra para vocês, eu só vou dizer o que eu acho que aconteceu com a teoria do Vallon no campo das teorias do desenvolvimento, né? O Vallon, ele ficou localizado muito mais no campo educacional das teorias ligadas à psicologia da educação do que da psicologia do desenvolvimento, porque o Vallon participou muito ativamente de grandes reformas educacionais na França. Então, toda a sua obra acabou ficando muito conectada com a realidade educacional. Na formação do psicólogo, raramente o Vallon comparece também, por essa mesma razão. Nós aqui no Instituto trouxemos o Vallon a esse lugar muito impulsionados pela docência para as outras áreas. Então, por exemplo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, também o psicólogo, mas especialmente o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles se beneficiam muitíssimo da perspectiva valloniana, porque o Vallon centra, ele tem um eixo descritivo muito importante, que é o ato motor. Então, ele estudou muito a motricidade, toda a relação entre a motricidade e as emoções. E isso, para alguém que vai lidar com o movimento, que vai lidar com o corpo, que vai agir diretamente sobre o corpo, como o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, encaixou de um modo muito interessante, muito bom. Então, o Vallon acaba sendo a porta de entrada desses alunos, desses cursos, ao campo da psicologia e da psicologia do desenvolvimento, por essa via da motricidade. Eu, quando fui aluna aqui da graduação, o campo da psicomotricidade, como área de formação do psicólogo, ele tinha uma referência ao Vallon, né? Depois ele passou a ter a referência no Lacan.
Então, aí o aluno estuda, por exemplo, a fase do espelho, no Lacan, e o Lacan tomou do Vallon, mas o aluno não sabe. Então, o aluno que fica curioso vai atrás e estuda o Vallon e descobre mais coisas do Vallon a partir desse conceito do espelho, né, que o Lacan utiliza. Então, acaba que alguns autores eles deixam de comparecer por conta de opções, enfim, ou preferências dos docentes mesmo, né, que por sua especialidade acabam focalizando mais na teoria da sua escolha, e aí acaba acontecendo isso. Então, acho que a razão para o Vallon é isso. E os manuais, né, eu pessoalmente tenho uma certa resistência ao uso de manuais de psicologia do desenvolvimento. A opção, inclusive no Instituto, que muito anterior à minha chegada aqui, foi pela leitura dos autores, né, e não dos manuais, por várias razões, e a principal delas é que os manuais eles colocam os autores de modo muito estereotipado. Então, só para dar um exemplo do Piaget, o Piaget aparece em muitos manuais como um cognitivista, né? E cognitivista é quem trabalha com a perspectiva da psicologia cognitiva, que é herdeira do behaviorismo, que não tem nada a ver com a perspectiva interacionista e construtivista do Piaget. Então, foi tomada a palavra cognição. Esses manuais, eles em geral têm a sua origem, né, em manuais americanos. Então, a palavra cognition, né, que é bastante geral na língua inglesa e tal, e que diz respeito a muitas coisas, acabou sendo confundida com a palavra inteligência, pensamento, e isso foi rapidamente usado para colocar a teoria do Piaget, que é uma teoria sobre a inteligência, sobre o pensamento, sobre a rubrica cognição, e aí ele já se transformou num cognitivista, né? Então, e muitos erros dessa mesma natureza ocorrem com Freud, por exemplo, né? Mas o problema que subjaz, né, aos manuais é uma fragmentação, né, do indivíduo em domínios, em áreas que muitas vezes não se comunicam. Então, quer falar de afetividade, leia Freud. Quer falar de inteligência, leia Piaget. Mas Piaget fala de afetividade, Freud fala de inteligência, aliás, uma função muito importante do ego, né, é a inteligência, e isso faz com que o ser humano fique totalmente fragmentado. Então, eu pessoalmente não simpatizo com o uso de manuais, assim, resisto, peço até para os alunos não usarem a referência a manuais, e para meus orientandos só usarem os manuais para ter uma visão panorâmica, mas buscarem ir atrás dos próprios autores, né? Porque os manuais eles colocam essa visão fragmentada e bastante estereotipada, né, das teorias. Então, Piaget aparece como um famoso psicólogo francês. E ele era um epistemólogo suíço. Aliás, ele era biólogo, né? Não era psicólogo. Então, quase no limite, isso vira até um senso comum, né? Mas nós estamos na academia, enfim, fazendo ciência. Então, a nossa obrigação é ir mostrando, né, esses enganos, etc., né? Mas o Vallon, de fato, acho que foi um grande psicólogo do desenvolvimento. Ele era um neurologista. Do ponto de vista da sua teoria neurológica, ele foi ultrapassado em muitos conceitos, mas ele é um psicólogo muito importante para a área de psicologia do desenvolvimento, na origem, e os os vallonianos, né, que realizam pesquisas ainda hoje, se baseiam na teoria do Vallon, e é uma pena mesmo que ele não tenha comparecido na formação de muitos psicólogos, não só aqui no Instituto, mas em outras instituições de ensino. Eu teria outras coisas para dizer, mas eu estou curiosa para ouvir a plateia. Vou deixar para depois.
acho que tem uma questão, dessas formulações gerais, eu acho que tem uma que toca a todos, é uma pergunta muito simples. Qual é a perspectiva desenvolvimentista que cada um de vocês tem em mente para resolver o problema que é da tese, da dissertação ou do doutorado de vocês? É para começar? Vocês já têm os problemas de pesquisa, as perguntas? Porque conforme a pergunta pode ser mais de uma área ou de outra área, pode ser mais de uma teoria, de outra teoria. Né? Não dá para fazer uma pesquisa sem ter uma ou várias, mas pelo menos uma pergunta ou um problema de pesquisa. Né? A opção, a escolha teórica, ela vai passar muito pela natureza da pergunta, né? Da pesquisa que vocês querem desenvolver. Então, pela exposição do Leopoldo, quer dizer, a pergunta das teorias psicanalíticas, mesmo aquelas teorias do desenvolvimento, é uma pergunta sobre saúde, ou não saúde, enfim. Né? As perguntas das teorias clássicas do desenvolvimento não são sobre saúde. São sobre como começa, o que muda, o que continua, como se dá. Né? A minha fala, acho que mostrou bem isso. Né? Então, talvez perguntar para as teorias psicanalíticas, né? Como cada teoria se pergunta sobre as transformações e sobre a continuidade ao longo da vida. Seria uma boa pergunta para fazer para as teorias psicanalíticas do desenvolvimento, para checar, né, se de fato é uma ideia de desenvolvimento ou é de fato uma teoria de psicologia do desenvolvimento. A outra pergunta é sobre o método, né, um método clínico, como o Leopoldo expôs, né, na sua essência, né, a matéria-prima, né, para a aplicação desse método é a singularidade do sujeito, né, e então perguntar para esse método o que é geral, o que é específico, como é que esse método se articula com uma pergunta sobre transformações e continuidade. Estou usando tudo que a gente falou aqui, né? Então, para cada um tentar refletir a partir do próprio projeto, né? Que aí acho que a resposta vem, né? Mas o ponto de partida é sempre a pergunta, né? A pergunta de pesquisa define a tese, independente de ser um doutorado ou ser um mestrado. O mestrado também tem uma tese, né? O que cada um de vocês quer demonstrar com a pesquisa de vocês. Então, qual é a pergunta e o que se imagina como resposta. E aí a gente pode perguntar para as teorias, né? A gente pode perguntar para a teoria de Piaget como é que essa teoria se perguntava sobre as transformações e continuidade. A gente pergunta para a teoria vigotskiana, a gente pergunta para as neurociências, a gente pergunta para a etologia humana, a gente pergunta para a psicologia social, né? E a psicologia social não se pergunta sobre a continuidade e as transformações ao longo da vida, ao longo da ontogenia, por exemplo. É por isso que a psicologia social não é uma teoria de psicologia do desenvolvimento. E isso não quer dizer que ela não seja nada, ela só é outro campo. Né? Nós estamos falando aqui de delimitação de campo. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei, mas agora eu queria ouvir que vocês dessem algum exemplo livremente. Assim. Eu não conheço vocês, né? Então seria muito legal saber, enfim, ter algum exemplo, né? Fazer um exercício mesmo compartilhado, né? Quais são as perguntas das pesquisas de vocês? Alguém se habilita? Isso já vamos falar aqui só porque está gravando, aí fica tudo registrado. Aí se você puder ficar com esse microfone, você passa para algum colega.
Bom, a minha pesquisa sob orientação do professor Leopoldo, né, com a teoria de Ana Freud, né, justamente, na verdade, tem duas perguntas. Acho que elaborar a pergunta é sempre uma parte difícil, né, da pós-graduação, assim, né, e acho que assim, pelo menos as pessoas, outros pós-graduandos que eu já vi serem feitos essa pergunta, mesmo já sabendo qual é a pergunta, ficam embaraçados, e eu estou desse jeito, né? Então, fiquei ali pensando, tentando reformular na minha cabeça, por mais que eu saiba a pergunta, formular ela de um jeito que possa ser passado para os outros, né? Mas, assim, acho que, bom, pelo menos na minha pesquisa, acho que 2 pontos, assim, de modo geral, quais são os marcos, né, do desenvolvimento apontados por Ana Freud, né? Marcos, assim, que a gente possa aprender fenomenologicamente, né? Por mais que ela tenha apontado através de uma elaboração teórica, subjetiva, se dá para extrair dessa subjetividade algum marcador empírico para ser observado, por exemplo, no comportamento do bebê, da criança, né? E aí uma segunda questão é como esses marcos se relacionam com marcadores mais atuais, apontados, por exemplo, por testes de avaliação do desenvolvimento infantil, né? Então, uma intersecção aí entre psicanálise e psicologia do desenvolvimento. Então, esse trabalho do Leopoldo, né, sobre como fazer esse diálogo, né, entre 2 áreas, serve de embasamento para a minha pesquisa, né? Eu preciso ter esse ponto de vista como uma crítica, né, para que eu possa pensar isso. E, bom, essa é a minha pesquisa. Aí, outra coisa que eu fiquei pensando quando você falou, professora, sobre o fato de antigamente não era pensado as distorções, né, os desvios no desenvolvimento típico como parte do desenvolvimento típico, né? E estudando a Freud, eu tenho visto que ela apontava isso, né? Inclusive, ela tem capítulo de livro dedicado a isso, né? Como os desvios, retrocessos e até paradas no desenvolvimento como parte do desenvolvimento normal, né? Então, talvez, se você puder comentar um pouco sobre isso. E outra coisa é que o professor Leopoldo falou, né, que a psicanálise é colocada aí nesse balaio, né, de não tem evidência, é tudo subjetivo, nananá, mas a própria Ana Freud, até o Winnicott, né, com as observações dele, né, a mais evidente, o jogo da espátula, né, a observação de um bebê numa set situation, numa situação predefinida, né. Por mais que não seja uma metodologia exatamente científica que a gente tem hoje, era uma metodologia científica que eles usaram, né, e que talvez era mais aceita naquela época. Então, talvez a questão da psicanálise, né, e que acho que não todas as teorias entram nesse balaio da subjetividade, seja mais de trazer essas observações para metodologias científicas mais aceitas hoje, né, atualizar, na verdade, né, fazer meio que uma atualização disso. Queria saber o que vocês acham disso também. Obrigado. Oi. Oi. Posso fazer uma pergunta? Você pode, mas eu queria só falar, queria primeiro que funcionasse. Primeiro eu quero que funcione, depois eu só vou fazer uma observação, só para eu não perder. Então, em relação ao trabalho da Ana Freud, né, o que a área fez todo um rastreamento, né, a todas as perspectivas, né, não é a ênfase que surge a partir de Ana Freud nos rastreios, né? Porque possivelmente, né, no trabalho, estou usando Ana Freud porque você falou da Ana Freud, mas até o Winnicott, etc.,
a evidência vinha não por uma pesquisa direta dessa evidência ligada a um problema do desenvolvimento, mas vinha como um resultado, um achado que o método clínico propiciava. Então, eu vou usar uma metáfora. A gente vai fazer um exame clínico e acham alguma coisa, né? Aí o médico fala, isso é um achado de exame, não se preocupe, né? Então, ao que tudo indica, né, há autores que se dedicam a olhar, né, todas as produções, desde sempre, né, ligadas ao campo do desenvolvimento. Ao que tudo indica, alguns autores obtiveram evidências, sim, né? Você trouxe a Ana Freud, o próprio Piaget, o Vygotsky, etc., e outros, né? Mas há uma diferença entre ir ao campo em busca dessas evidências e reconhecer que algo surgiu, não porque estava se buscando isso, mas porque na abordagem daquele sujeito com o método clínico, isso surgiu, isso apareceu. É a ideia mesmo do achado, né? Enquanto que numa pesquisa planejada intencionalmente, você já planeja um método para ir a campo achar, né? É claro que você pode não achar, né? Mas há uma intencionalidade no planejamento metodológico, né? E alguns autores, especialmente esses autores mais clássicos, né? Alguns foram para achar. O Piaget foi para achar. Ele ficava escutando as crianças para achar. Ele tinha hipóteses, né? E ele tem uma frase célebre que diz o seguinte: o bom experimentador, que seria pesquisador hoje, né? Ele deve ir ao campo com hipóteses para testar. Não parece ser isso que ocorreu com alguns autores da psicanálise, porque a pergunta não era essa, né? A pergunta era clínica, o método era clínico, mas evidências surgiram, né? E aí elas foram consideradas, mas o estatuto da evidência é um pouquinho diferente, tá? Então, isso que é o que aparece. Eu pessoalmente concordo, eu acho que é assim até hoje, né? Então, essa objetivação de um método que é mais subjetivo, todo método é subjetivo, viu, gente? Todo método tem algo de subjetividade. Um colaborador do Piaget, um físico, é importante saber a formação dele, Rolando Garcia, dizia, os dados são impregnados de teoria, sempre, né? Então, ele dizia que aí estaria a subjetividade de toda e qualquer pesquisa. Aquela ideia do neutro, da isenção total, caiu por terra há muito tempo. Mas na psicanálise tem algo além disso, que é talvez o foco, que é talvez o problema, que é talvez a pergunta, né? Então a evidência vem, mas como um achado secundário. E secundário não quer dizer que não é importante, né? Tanto que quando a gente acha, eu já tive essa experiência várias vezes, algo surge no exame, o médico fala, isso é um achado, agora eu quero investigar isso, porque eu não sabia que estava lá, agora eu tenho dois problemas, o que eu não sabia e o que eu sei, né? Mas o estatuto é diferente. Antes de passar para a sua pergunta, eu só quero fazer um comentário na mesma temática que Tereza estava falando, mas fazendo uma diferenciação. Vamos supor que a pergunta fosse: como é que o ser humano sente a temperatura desta sala? E eu passo um questionário, deixo aqui a 22 graus, pergunto para cada um de vocês, né? Nesse questionário preparo ele direitinho com as opções X, Y, Z, 5 opções, e depois faço uma estatística ou faço uma tabulação dos dados, né? E se eu tiver um número grande de pessoas, eu vou chegar e vou dizer: parece que o ser humano sente temperatura de 22 graus desta maneira. Essa seria uma maneira objetiva com este método. A psicanálise, e não só a psicanálise, acho que todo método clínico, não precisa ser psicanálise, né? Todo método clínico não está perguntando como é que o ser humano vive a temperatura. Ele está perguntando
como é que este indivíduo sente 22 graus. Né? E aí eu acho que tem essas perguntas. A pergunta objetiva: o ser humano sente 22 graus assim, com este método. Nos leva a tentar entender o indivíduo, né? A curva vai do geral para o singular. A outra vai do singular, como é que este indivíduo sente a temperatura, como é que é seu Édipo, seu, para a questão geral. Então são dois métodos que abordam questões diferentes, mas você não conseguirá, e aí eu diria, chegar à psicanálise ou o método clínico fornece uma observação que as formulações gerais não conseguem oferecer. Tem limitações. Da mesma maneira, vice-versa. É isso. No mestrado eu estudei imagem corporal, foi dentro desse contexto de desenvolvimento e psicanálise, e eu me deparei com uma situação em relação ao termo, porque eu poderia dizer desenvolvimento da imagem corporal ou constituição da imagem corporal. Então, geralmente a gente observa que as pessoas falam, por exemplo, desenvolvimento da marcha, desenvolvimento da fala, mas a constituição do psiquismo. Então, queria saber o que vocês acham desse uso desses diferentes termos, que eu acho que não é qualquer coisa essa diferença, e como isso pode ajudar ou dificultar esses diálogos entre teorias do desenvolvimento e a da psicanálise, que tem esses paradigmas conflitantes, vamos dizer assim. Né? Bem, a minha... Nunca me entendo. A minha observação em relação a isso... e eu acho bem interessante, Diego, a sua pergunta, porque eu tenho um pouco de mania de reparar nas palavras que os autores usam, né, nas suas abordagens teóricas, né? E a palavra psiquismo, psíquico, não é do jargão dos pesquisadores das teorias do desenvolvimento humano. A palavra psicológico, mental, intelectual, emocional, essas palavras, né? Essas outras palavras elas comparecem mais. Você encontra, né, autores que fazem referência, né? Mas se fosse possível, a gente não chega a ser um vocabulário de psicanálise, como a gente tem, Laplanche, Pontalise, etc., mas se fosse possível fazer um vocabulário, tipo um dicionário, né, ou até um glossário de palavras da área de psicologia do desenvolvimento, não apareceria, né, ou pelo menos não com uma frequência que chamasse a atenção, a palavra constituição, psiquismo, psíquico, né? Pela própria natureza que eu tentei descrever dos processos. Aparece representação, imagem, capacidade, habilidade, competência, né? A marcha, a fala, linguagem, desenvolvimento moral, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento social, etc. Né? E isso não é à toa. Né? Isso não é à toa. Agora, ao meu ver, né, falando mais de fora do campo da psicanálise do que de dentro, assim, estudei psicanálise e tal, há muito tempo atrás, enfim, me parece que, e até, só terminando o parênteses, o próprio Piaget, ele tentou ser psicanalista na sua história de vida, tentou com persistência, porque por mais de 20 anos ele foi diretor da Sociedade de Psicanálise Suíça, para quem não sabe, né? Atendeu alguns pacientes, fez um pouco de análise pessoal, etc., e acabou abandonando, enfim, convidou a sua analista para escrever com ele sobre o desenvolvimento da criança e tal. Ele foi notando, né, que ele falava de um outro lugar, né? E que esse lugar da constituição da subjetividade, né, não era para ele um tema. E não era um tema não porque ele não quisesse, mas porque ele achava de difícil acesso de modo objetivo. Né? E vamos lembrar que no caso específico do Piaget, que era biólogo, né,
os métodos das ciências biológicas, etc., influenciaram muito a teoria piagetiana. Então, a possibilidade de replicação daquele método, a possibilidade de obtenção de resultados análogos, etc., era não só o mote da época, né, mas da própria... Isso permaneceu na teoria piagetiana, né? Então, ele fez muitas observações pessoais que foram confirmadas e checadas, porque ele deixou um método de observação que ele chamava de clínico, inclusive. Método clínico de observação. Aí uma outra aplicação da palavra clínica, né? Então, o que eu posso te dizer em resumo é assim, no campo, na área de conhecimento de psicologia do desenvolvimento humano, né, a gente encontra sempre que há referência desse tipo, constituição, subjetividade, intersubjetividade, constituição psíquica, há toda uma explicação de que vai se fazer uma relação entre algo, né, do escopo, digamos assim, da psicologia do desenvolvimento e da psicanálise. Então, não é automático, ou seja, a psicanálise não comparece, digamos assim, automaticamente, né, como pertencente ao campo. Há muitos diálogos, já orientei vários trabalhos, né, de diálogo, relação, convergências e divergências entre teorias do desenvolvimento e teorias psicanalíticas. Estou orientando atualmente uma moça no pós-doc, psicanalista, formada na Argentina, com uma forte formação em psicanálise, que desde o mestrado ela vem buscando pontos de convergência entre a psicanálise e a teoria de Piaget, por exemplo, né? E achou alguns, achou outros de divergência, etc. Mas a psicanálise ela é colocada em relação, ela não é colocada como membro, né? Como elemento daquele campo. E cabe aos pesquisadores em psicanálise, que eu acho que é um pouco diferente, o pesquisador em psicanálise e o psicanalista clínico, né? Acho que aí já tem uma diferenciação importante, né? Cabe a vocês, né, e a todos os pesquisadores de ambos os campos, né, tentar aproximar, ver interfaces, né? No meu exemplo pessoal do Núcleo Ciência pela Infância, há um colega, professor da casa, que é psicanalista, o professor Rogério Lerner, seu orientador, né? Que participa dos debates, tem esse viés da psicanálise e escrevemos os working papers juntos, né? Então, assim, a interdisciplinaridade, ela é interessante porque ela preserva os campos respectivos e ela coloca os campos em diálogo, desde que a meta seja estabelecida em comum, né? Intencionalmente, como é o caso da escrita dos working papers. O último sobre visitas domiciliares, aí teve um sobre parentalidade, as contribuições especificamente desse psicanalista foram muito importantes para a escrita do working paper sobre parentalidade. Agora, não são só os psicanalistas que se interessam por parentalidade, né? Irei para o próximo Congresso Europeu de Psicologia do Desenvolvimento e no último na Holanda, uma infinidade de trabalhos sobre parentalidade que não eram de cunho psicanalítico. É curioso isso. A psicanálise não está presente, representada nos congressos de psicologia do desenvolvimento. Por que será? Né? A psicanálise comparece nos congressos de psicologia clínica. Às vezes são simultâneos no mesmo lugar. Eu vou ali, venho aqui, eu circulo um pouco, né? Mas não está presente. Eu acho que isso deve ter uma razão que é dupla, que é bidirecional, né? Tem algo aí nos dois campos que está mantendo, né, uma separação. Quem sabe, né, no futuro se possa haver uma aproximação, né? Eu tenho ido a congressos nos Estados Unidos, Europa e mesmo no brasileiro, e quando comparece sim,
é uma relação possível entre, né, toda uma digressão para tentar buscar um diálogo. Então, não é ainda membro, e talvez não tenha que ser mesmo, talvez o interessante seja isso, seja manter essa articulação, né? Não se faz ciência colocando todos no mesmo grupo, somente, né? Dentro de um grupo há muitas possibilidades de diálogo, e há diálogos entre áreas, né? E a interdisciplinaridade é isso, né, ao meu ver. Você não perde a identidade da área que você está, que você representa, mas você busca se colocar, né, no lugar da outra área para tentar enxergar o fenômeno de um outro modo. Eu acho que isso sim começa a acontecer de modo mais evidente. Deixa eu comentar um pouco aqui também, a partir do que a Tereza falou, e vou primeiro disso que você falou por último, da presença da psicanálise. Eu tenho uma resposta, assim, por que eu acho que a psicanálise ficou de fora. Eu acho que ela ficou de fora das teorias do desenvolvimento um pouco pelo nível de abstração de algumas das suas formulações, em especial as formulações metapsicológicas, que não tem referência empírica nenhuma, né? As pulsões, o aparelho psíquico, a libido, que parece um mito, né, para alguns cientistas. Assim, e nesse sentido, eu acho que é um dos primeiros motivos disso. Um outro motivo sociológico, os psicanalistas às vezes eu acho que são muito arrogantes com relação à sua posição, assim, mas esse talvez não seja o mais fundamental. Agora, estou trabalhando numa direção que é acreditar que a psicanálise pode ter um lugar dentro do quadro das teorias do desenvolvimento pelo seguinte motivo. Primeiro, porque eu acho que é uma definição do desenvolvimento com a qual este campo está de acordo e que a psicanálise atenderia, né? Fases, fenômenos, conquistas do desenvolvimento, constituição da temporalidade, espacialidade, constituição do eu, origem da cognição, da inteligência, do pensamento. Então acho que tem uma série de temas que a psicanálise poderia dar uma resposta. Aí, nesse sentido, eu acho que teria a seguinte questão, em termos da contribuição que eu acho que a psicanálise poderia fazer, que a primeira pergunta a ser feita não é se posso entrar neste campo, né, os psicanalistas fazendo ao campo da psicologia do desenvolvimento, mas a psicanálise poderia dizer o seguinte: dentro do que a psicanálise desenvolveu, ela resolve tais e tais problemas do desenvolvimento. E com essa moeda de troca, fala assim, olha, eu tenho uma proposta para o entendimento, né, de um problema do desenvolvimento. Por exemplo, como é que se constitui a identidade pessoal. Né? E aí, nesse sentido, acho que teria um diálogo, me parece interessante, para se a psicanálise tem ou não tem um lugar, se o que ela apresenta enquanto fases do desenvolvimento é defensável ou não, enfim. Mas isso seria um pouco dentro dessa perspectiva que eu pensaria. Com relação à tua pergunta, eu penso muito no seguinte: você perguntou os termos, né? Os termos que se usa, tudo. E vou retomar uma formulação do Aristóteles, né? Que é: as palavras são equívocas. Dada uma palavra, não é o suficiente para dizer qual é o seu sentido e qual é o seu referente. Porque dependendo do sistema onde ela está, a mesma palavra pode ter sentidos diferentes. Então eu tenho a impressão de que, por exemplo, o termo brincar, né, não é a mesma coisa o brincar em Piaget, o brincar em Melanie Klein, o brincar em Winnicott, ainda que tenha proximidades fenomenológicas uma coisa com a outra. E os dois termos que você coloca, é desenvolvimento ou é constituição? Depende do sistema aonde você está colocando. Né? Depende do que empiricamente você descreve como desenvolvimento. Depende sobre empiricamente o que é que você descreve como constituição. Talvez, dependendo do sistema onde você está, tanto faz falar desenvolvimento ou constituição, porque eles estão falando dos mesmos processos empíricos. Né? Mas isso depende, talvez, do sistema aonde você está, ou aí, talvez retomando ao seu próprio problema de pesquisa, de que maneira você compreende a imagem corporal, né? Ou como que uma pessoa se relaciona com o seu corpo e com a imagem
que isso representa para ela, afetiva, cognitiva, né? Então eu acho que talvez nesse caminho a questão não é, digamos, num certo sentido é importante que os termos designam coisas, mas talvez ultrapasse os termos e te leve a pensar em qual sistema estou, né? E que sentido. Para dar um exemplo muito simples, assim, por exemplo, tem termos que não fazem nenhum sentido de um sistema para outro. Um termo muito simples é arquétipo. Arquétipo tem um sentido fundamental, estrutural dentro da teoria da psicologia analítica de Jung. Dentro da teoria psicanalítica freudiana, não tem sentido algum, é uma palavra estranhíssima. Não tem referente, não tem significado. Eu só estava me lembrando, enquanto o Leopoldo respondia, assim, porque conversando, né, com muitos pesquisadores do desenvolvimento, conversando com muitos psicanalistas, e até aqui institucionalmente, né, na época de abertura de vagas para concursos, então a área que vai abrir e tal, eu tenho o hábito de ficar escutando mais até do que falando, né? E dito por muitos psicanalistas assim, puxa, por que a formação em psicanálise não inclui conhecimento sobre o desenvolvimento, por exemplo, da criança, né? Então, por que em cursos de formação de psicanalistas, né, a ideia que é passada é que eles aprendem pouco sobre o desenvolvimento da criança, né? Desde o desenvolvimento biopsicossocial, ou seja, quando que uma criança senta, quando ela é capaz de se reconhecer no espelho. E se você está com essa pergunta, você quer resolver esse problema, o que você faz? Né? Você quer saber se uma criança se desenvolve, se reconhece no espelho, o que você faz? O que vocês fariam para checar se uma criança se reconhece no espelho ou não? Vocês estão com uma criança de 12 meses, né? Ou até um pouquinho menor. O que vocês fariam? Me dê exemplo de uma situação muito simples para checar se uma criança consegue se reconhecer no espelho. Basta colocá-la diante de um espelho? Mas como? Você põe um bebê no seu colo, diante do espelho, ele ri. Isso significa que ele está se reconhecendo no espelho? Ah, tá. Você pode pôr um objeto na cabeça dele, você pode fazer uma pintinha na testa dele com uma canetinha e observar se ele se dirige para a pintinha que está na imagem do espelho ou se ele se dirige para a pintinha que está na testa dele. Isso a gente faz até diagnóstico diferencial de transtorno autista, né? Porque a literatura informa, né, que há dificuldades na representação de si mesmo, né, no desenvolvimento das crianças com transtorno autista, né? Então, a gente consegue achar jeitos práticos, né, para se perguntar sobre alguma coisa bastante simples até, mas tão fundamental, né, para o desenvolvimento. E parece, né, que por alguma razão histórica, né, até da própria formação em psicanálise, e eu diria que também na formação do psicólogo do desenvolvimento, né, não sei, se criou um hábito de que um não precisa saber do outro. Então, um psicanalista é como se não fosse importante para a formação dele como psicanalista saber sobre o desenvolvimento. Saber quando uma criança é capaz de se reconhecer no espelho, quando uma criança, o que significa para ela ficar de pé e andar, qual é a diferença entre engatinhar e andar, qual é a diferença do ponto de vista dela, né? Esquadrinhar um espaço. Um bebê engatinhando é um expert no deslocamento no espaço. Ele vai para todo quanto é lado, ele esquadrinha, ele tem uma noção de espaço maravilhosa, né?
Por que será que os psicanalistas acham que isso não é tão importante? Ou, em contrapartida, por que será que um psicólogo do desenvolvimento, né, não se pergunta também sobre a constituição psíquica subjetiva dessa criança? Enquanto ela constrói o espaço para se deslocar, ela também está se constituindo subjetivamente, né? Então, acho que a questão maior é, né, as áreas, elas criaram uma percepção, talvez um sentimento de que não é necessária a comunicação, que a comunicação não vai acrescentar, né? Então, quando eu comento, né, eu acho que psicanalistas, especialmente psicanalistas que trabalham com crianças na sua prática clínica, seriam pessoas muito interessantes nos congressos de psicologia do desenvolvimento, né? Eles não vão, né? Os psicólogos do desenvolvimento vão aos congressos de psicanálise, talvez muito poucos também, né? Então se criou aí uma fronteira meio pantanosa, não sei o que está acontecendo, e acho que a ideia, o que eu quis na minha fala mostrar, é que na ciência do desenvolvimento humano, não é mais possível a um pesquisador do desenvolvimento não considerar outras áreas de conhecimento, né? E se a psicanálise estiver disposta, né, a se mostrar, né, de modo a fazer parte de um sistema, não de modo a ser a dona do sistema, né, aí vai ficar legal, né? Então acho que essa questão da hierarquia, né, de quem é dono do assunto, isso acabou, né? Do tempo que eu era aluna, e os manuais, quando eu disse que eu tenho resistência aos manuais, é porque os manuais, eles reiteram essa posição. Você quer saber sobre afetividade? Estude psicanálise. Não é verdade. Muitas teorias falam sobre afetividade, né? Você quer saber sobre inteligência? Estude Piaget. Ok, Piaget tem uma contribuição, mas não é o único, né? Então, essa fragmentação do conhecimento é que está, ao meu ver, entravando a pesquisa empírica. Ou a resposta que eu lhe dei do achado, da evidência secundária, né? Acho que é um trabalho para o pesquisador em psicanálise dar luz a essas evidências e mudar o estatuto, né? É ir para o campo em busca dessas evidências e não se contentar mais em que, bem, se aparecer como um achado secundário, tá ótimo, mas planejar a pesquisa para ir atrás das evidências, né? Os neurocientistas fazem isso brilhantemente. Eles já sabem, né? Eles têm um instrumental para isso, que cérebro é apenas uma parte do encéfalo, que o funcionamento do encéfalo determina, né, boa parte do desenvolvimento mental, e eles vão a campo para achar as evidências disso. Tem achado muitas e outras não, etc. Então, talvez o modo de fazer pesquisa, né, em psicanálise possa colaborar muito para uma aproximação, para uma possível até integração, etc., sem perder as identidades próprias. Me chama bastante atenção esse comentário reiterado que eu escuto no departamento e por onde eu passo em abertura de concurso para disciplinas de desenvolvimento, na lista de pontos, né, para um concurso, não haver temas de desenvolvimento e temas de psicanálise. Por quê? Põe os dois, né? Um psicanalista precisa saber também sobre o desenvolvimento. O pesquisador do desenvolvimento não pode deixar de lado a psicanálise, mesmo que ele não seja psicanalista, né? Mas poder reconhecer, né, as contribuições passa, eu acho, por ter um sistema um pouco mais homogêneo, em que ninguém é proprietário, né, do tema. Não existe mais isso. A ciência do desenvolvimento não existe. A filosofia não é mais a dona, né, do conhecimento. A psicologia tem a sua contribuição, a sociologia, a medicina,
né? Então, eu acho, posição bastante própria, né, de que, da mesma forma, parafraseando um pouco o Piaget, pouco antes de morrer, ele disse, bom, um dia o meu desejo é que a psicologia da criança e a psicanálise possam se unir e dar origem a uma psicologia geral, né? Ele diz isso num texto. Ele que até fez uma incursão ao mesmo tempo longa, mas pouco conhecida, enfim, produtiva na psicanálise, né? Acho que quem está hoje pesquisando o desenvolvimento humano, com toda essa multiplicidade, complexidade, tem que se colocar numa posição de participante de um campo maior e não de domínio do campo. Isso está atrapalhando bastante o progresso da ciência do desenvolvimento, porque não é só do lado da psicanálise que há essa, que você chamou de arrogância, né? Ou essa posição, eu não preciso saber, eu não quero contribuir, eu não quero entrar para o seu grupo, né? Não é questão de entrar num grupo ou não, né? Mas a questão é de conversar. Vamos fazer uma conversa. Cada um não precisa sair do seu grupo. Você só vai conversar e buscar convergências e divergências. Eu acho que está aumentando, pelo menos na minha experiência como orientadora, tem orientado muito mais hoje do que há 10 anos atrás, trabalhos que buscam convergências, né, entre diferentes referenciais. Isso tem acontecido. Talvez o caminho seja esse. Vocês estão aqui hoje, eu vim aqui hoje, né? Talvez esse tipo de exercício, né, compartilhado possa ser mesmo. E aí cada um de vocês vai para o campo de origem, né, e busca também conhecer outros campos afins, né? Eu acho que isso, ao meu ver, é um bom caminho. Bom, estamos na hora, né? Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês e dizer que eu acho que foi ótimo, né? Caminho. Né? E continuamos. Eu acho que a ciência caminha devagar. É esse o, né? E bom, então agradecer muito a tua presença, a apresentação e bom, semana que vem voltamos às nossas aulas regulares, né? E aviso vocês da nossa próxima reunião científica. Eu quero agradecer muito, prazer em conhecê-los. Estou à disposição aí no departamento, minha sala é bem próxima da sala do Leopoldo. E eu queria dizer, a nossa colega, a professora Maria Isabel Leme, ela usa uma frase, ela estuda psicologia cultural. E ela me convenceu do seguinte, ela diz, os costumes, os modos de ser, eles mudam bem mais rápido que a cultura, né? Mas eles precisam mudar. Então, acho que talvez nós estejamos nesse momento de mudar costumes de diálogos e modos de funcionar, pensando que no futuro talvez essa cultura que ainda existe da fragmentação possa mudar também. Eu gosto muito dessa frase dela. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado.